Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então estamos chegando aqui mais uma vez para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, que fica localizado no Conjunto Vera Cruz 2, aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Então estamos satisfeitos por mais esta oportunidade de juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para estudarmos, para refletirmos, para aprendermos um pouco mais o Evangelho do Senhor e, em especial, nos esforçarmos para colocarmos em prática. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agradecemos imensamente a confiança de todos vocês. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco na página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde. Um bom dia a Sandra Maria, a nossa professora Fernanda Oliveira, Edson Reis, que já estão aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Então, enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, ouviremos uma música. Elizabeth Lacerda fará a nossa harmonização. Logo após a música, faremos a leitura de uma mensagem do Espírito Meimei, que está na carta, ou melhor, no livro Cartas do Coração. E na sequência faremos a nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões, que hoje, neste início de mais um ciclo aqui na Terra, neste terceiro dia do ano de 2021, falaremos acerca de Na Construção do Futuro. Então aqui Emmanuel, no capítulo 3º do Livro da Esperança, ele nos traz aqui belíssimas reflexões acerca do nosso trabalho na construção do futuro. Estamos realmente fazendo aquilo que nos compete em relação a esta construção do futuro? Então, ouviremos agora Elizabeth Lacerda. Sejam todos bem-vindos, em nome do Cristo. Um abraço fraternal e de imensa gratidão. Irmã, já passamos do ano 2000. Tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou, mas ninguém jamais o esqueceu. E eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou. O mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Reis e rainhas que este mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de sua cruz. Ei, irmão, vamos seguir com fé
foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe da sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Ele modificou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ele revolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então aqui nos encontramos mais uma vez para atendermos a mais um compromisso pré-agendado, a primeira palestra pública online do ano de 2021, aqui na página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde. Muito obrigado pela presença de todos e faremos agora a leitura de uma mensagem para continuarmos a nossa harmonização, para na sequência fazermos a nossa prece, agradecendo a todos os companheiros que aqui se encontram. Aqui já citei alguns nomes, temos aqui a dona Vilma Maria, a irmã Vilma Maria Gomes, Vilma Guimarães Rocha, Ivânia Carneiro, Elisete Araújo, Paulo Roberto Oliveira. Sejam todos bem-vindos, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, em especial pela vida. Agradecermos a Deus pelo dom da vida, agradecermos a Jesus pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou exemplificados, agradecermos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória e agradecer a todos vocês que constantemente estão conosco nestas páginas virtuais, estudando o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado. Então, Meimei, nesta belíssima mensagem do livro Cartas do Coração, que tem como título Confia Sempre, Meimei nos diz o seguinte: não percas a tua fé. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti. Então aqui ela nos lembra que mesmo com os pés sangrando, nós precisamos erguer a fé, erguer constantemente a fé como luz celeste para caminharmos de uma forma mais tranquila. E aí ela diz na sequência, crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá, ou seja, o que vem de Deus permanecerá. De todos os infelizes, prestemos atenção nesta frase,
de Meimei, de todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Sem sombra de dúvida que o maior infortúnio, o maior sofrimento é exatamente sofrermos a privação da fé e termos que seguir adiante, a nossa vida aqui no corpo físico, mesmo sem fé. E aí ela diz ainda: eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. E aí ela encerra dizendo: não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Não nos esqueçamos de que amanhã será um outro dia repleto de oportunidades para melhorarmos, para continuarmos o nosso trabalho de melhoria. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos para termos melhores condições de abrirmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Deus por mais este momento, em especial pela vida, agradecendo a Jesus por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. E assim rogamos ao Senhor Jesus que envolva a cada um desses companheiros, a cada um dos lares aqui representados, que todos possam receber de conformidade com as suas necessidades, bem como os seus familiares, todos aqueles companheiros que se encontram ligados a cada um de nós. E também te rogamos, Senhor Jesus, mais uma vez, pelos trabalhadores da saúde, que continuam lutando bravamente para salvar vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Então, hoje, conforme havíamos dito no início, aqui nos encontramos para mais um estudo, mais uma palestra pública online, devido ainda às consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, onde ainda não foi permitido, ainda não está sendo permitido que realizemos as nossas atividades de forma presencial nos salões dos centros espíritas. Então aqui nos encontramos nesta sala virtual ou neste centro espírita virtual para darmos continuidade às nossas atividades, porque o trabalho de semeadura não pode parar e mais do que nunca neste momento ele precisa continuar e está continuando e está sendo ampliado ainda mais. Então, por isso, agradecemos a Jesus por este momento. Então, conforme havíamos dito, estamos aqui para estudarmos sobre a construção do futuro, do livro da Esperança, o capítulo 3º, que tem exatamente este título, Na Construção do Futuro. E aqui Emmanuel, ele buscou para estas reflexões, para ele tecer estas reflexões, através da mediunidade de Chico Xavier, uma frase que está lá numa anotação de João, no capítulo 18, versículo 36, daquele momento, exatamente naquele momento em que Jesus estava diante de Pilatos. Então Jesus conversando com Pilatos, Pilatos conversando com Jesus. Então Jesus nos falou sobre o futuro, exatamente
quando ele conversando com Jesus, ou melhor, Pilatos conversando com Jesus, lhe questionou da seguinte maneira: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe responde: Tu dizes isto de ti mesmo, ou você ouviu estas palavras de outras pessoas? Então aqui Pilatos faz uma afirmativa a Jesus dizendo que ele era o rei dos judeus, e aí ele questiona a Pilatos se ele estava dizendo, fazendo aquela afirmativa por ele mesmo, ou se ele tinha ouvido aquilo de outras pessoas. E aí ele diz ainda: o teu povo, ou melhor, respondeu Pilatos: acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Então aqui Pilatos faz este questionamento a Jesus: o que fizeste, já que o teu povo te entregaram a mim? E aí Jesus no versículo 36, diz exatamente a frase que Emmanuel buscou para as reflexões. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Então aqui Jesus fala a Pilatos que o reino dele não é deste mundo, e ainda na sequência afirma: agora, porém, o meu reino não é daqui, mas um dia virá em que o meu reino será implantado aqui na terra. Exatamente por isto que Emmanuel nos fala sobre a construção ou na construção do futuro. Porque Jesus, nesse diálogo com Pilatos, deixou bem claro que uma vez o seu reino, não sendo aqui da terra, mas que um dia virá em que ele será também implantado aqui na terra, ou seja, falando do futuro, falando de uma construção para o futuro. E aí ele diz na sequência ainda, para ampliarmos as nossas reflexões, disse-lhe então Pilatos: sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Então Jesus afirma a Pilatos que ele foi gerado e que veio ao mundo para testemunhar a verdade. E aí Pilatos faz aquela célebre pergunta a Jesus, e que Jesus não responde: que é a verdade? Porque Pilatos, naquele momento, não estava preparado para ouvir esta verdade, ouvir sobre esta verdade. E é lógico, Jesus não ia, perder tempo em ficar discutindo com Pilatos sobre Deus, sobre a verdade. Então aí encerrou o diálogo e Pilatos saiu do palácio, saiu do pretório ou tenda do general, e aí nós conhecemos a sequência da história, o que aconteceu com Jesus. E Emmanuel, além desta frase do versículo 36, quando Jesus disse a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, Emmanuel buscou em o Evangelho segundo o Espiritismo, já que no Livro da Esperança, Emmanuel estuda um versículo da Bíblia, em especial de o Novo Testamento, e também um trecho de o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nessa construção do futuro, Emmanuel buscou lá no capítulo 2, exatamente, que tem exatamente este título: Meu reino não é deste mundo, no item terceiro. No item terceiro, quando Kardec anotou, por orientação dos espíritos amigos, sobre os judeus daquela época, onde Kardec anotou que os judeus não tinham não tinham ideias senão muito incertas quanto à vida futura. Então os judeus tinham uma ideia em relação à vida futura, mas só que era uma ideia muito incerta. Eles não tinham aquela certeza absoluta como era a continuidade da vida. E aí acrescenta que os judeus acreditavam
acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação. Aí vejamos como que Kardec anotou aqui que os judeus acreditavam na existência de anjos, mas só que anjos seriam seres privilegiados da criação, ou seja, aqueles seres que já haviam sido criados na condição de anjos por Deus. E eles acreditavam também que aquelas pessoas que se davam bem aqui na vida material, também de certa forma, eles estavam sendo privilegiados por Deus, da mesma forma que aqueles que passavam por dores e sofrimentos estavam sendo castigados por Deus. No entanto, Moisés deixou assim de uma forma não muito clara em relação a isto. Mais tarde, conforme nos diz aqui Kardec, mais tarde veio Jesus lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. E esse mundo, sem sombra de dúvida, promete, ou seja, Jesus prometeu que nesse mundo, aqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Então aqui Jesus veio e deixou assim de uma forma bem mais clara, e vem a doutrina espírita e clareia muito mais em relação a esta vida futura, em relação ao trabalho que nós temos que fazer para esta construção do futuro. E mais adiante, os espíritos amigos disseram a Kardec o seguinte: entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los. Então Jesus, conforme nós sabemos, principalmente através daquelas histórias que nós conhecemos com o nome de parábolas, Jesus falou muito ao povo daquela época e continua falando a todos nós, mas só que ele não podia falar tudo, porque devido à ignorância naquela época e até os dias de hoje, mas em especial naquela época, aquele povo que estava reencarnado na Terra, ele não poderia falar tudo, porque iria ofuscar ao invés de esclarecê-los, iria perturbar aquele povo. Mas Jesus falou sobre a vida futura, falou sobre os seus princípios e falou que a vida futura é algo natural. E aí Kardec anotou ainda, e Emmanuel buscou para estas reflexões exatamente este ponto, que todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura. Então aqui Kardec nos diz aqui, conforme os espíritos amigos lhe orientaram, que todo cristão crê forçosamente, de alguma forma ou de outra, crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga. Assim como os judeus naquela época tinham uma ideia vaga da vida futura, até os dias de hoje muitos cristãos acreditam, ou seja, creem na vida futura, mas só que essa ideia ainda não é assim tão forte, não é tão robusta, mas sim ainda aquela ideia vaga, conforme está anotado aqui, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta. Até mesmo no meio espírita, quantas vezes nós ouvimos questionamentos, mas será que realmente é assim? Será que funciona assim? Ou seja, fica aquela interrogação enorme sobre as nossas cabeças. Será que realmente é assim? Ou seja, será que a vida futura realmente funciona desta forma? E às vezes, em muitas situações, até se questiona, será que realmente existe esta continuidade? Se não existisse essa continuidade, onde estaria a justiça de Deus? E aí, na sequência, nós ainda encontramos daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. E aí nós encontramos também neste ponto 3 que Emmanuel separou para estas reflexões na construção do futuro, que o Espiritismo veio completar nesse ponto, ou seja, em relação à vida futura, neste ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo.
quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Então, Jesus falou nesse diálogo com Pilatos, ele falou sobre a verdade, que ele tinha vindo à terra para testemunhar a verdade. E aí Pilatos o questionou, mas o que é a verdade? Então aqui Jesus, naquele momento, há 2000 anos atrás, não respondeu a Pilatos, conforme vimos, não entrou em detalhes sobre esta verdade. E aí nos dizem os espíritos amigos, aqui neste ponto 3, anotação de Kardec, que o Espiritismo veio para completar, já que neste momento, 2000 anos depois, a população terrena já está um pouco mais esclarecida, um pouco mais amadurecida, eles veio completar estes ensinamentos acerca da verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Então aqui afirmam os espíritos amigos, e não pode ser diferente, não poderia ser diferente, não tem como ser diferente, que a vida futura não é mais um artigo de fé, mas sim uma realidade. Porque os espíritos foram os espíritos que vieram e deixaram essas informações. Por isto a denominação, a doutrina dos espíritos. Não é a doutrina de Kardec, mas sim a doutrina dos espíritos. Kardec fez esse monumental trabalho de decodificar, de organizar todos os livros, em especial os 5 livros que compõem o chamado Pentateuco Espírita. Mas a doutrina, conforme nós falamos, a doutrina não é de Kardec, a doutrina é dos espíritos, porque foram eles que retornaram do plano espiritual sob o comando do Cristo, o Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Joana de Ângeles e tantos outros espíritos, inclusive o próprio Emmanuel também estava neste grupo, João Evangelista e vários outros apóstolos da época do Cristo estiveram presentes para auxiliarem, conforme nós encontramos na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, também na introdução de O Livro dos Espíritos, que uma pleiade de espíritos estavam ali presentes, a chamado do Cristo, para trazerem estes esclarecimentos, jogar luz sobre os ensinamentos do Cristo, para que pudéssemos entender melhor. E conforme aqui nós encontramos em relação à construção do futuro, Jesus também deixou muito claro em relação a este futuro, quando lá naquele momento, no sermão, o chamado Sermão do Monte, as bem-aventuranças, ou seja, sobre a felicidade, aquela fórmula da felicidade que ele nos deixou lá no Sermão do Monte, conforme nós encontramos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele sempre nas bem-aventuranças falou em relação ao futuro, quando ele disse que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ou seja, ele colocou para o futuro que é preciso, para sermos consolados, é preciso que trabalhemos. Ele também nos disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Prestemos atenção que está também para o futuro. E ele nos disse também que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Também está para o futuro. É preciso que nós trabalhemos hoje para que no futuro nós tenhamos realmente estas necessidades nossas atendidas. E ainda ele disse que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, também para o futuro é preciso que eu trabalhe, é preciso que você trabalhe, é preciso que nós trabalhemos no presente, preparando um futuro melhor, conforme Jesus nos fala aqui também no Sermão do Monte. E ainda ele acrescentou que bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores,
porque eles serão, ou seja, no futuro, serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus segue naquelas belíssimas orientações no Sermão do Monte. E aqui nós chegamos nas palavras de Emmanuel, nas reflexões de Emmanuel, nessa construção do futuro. Será que nós estamos realmente agindo, pelo menos o mínimo necessário, para construirmos ou para esta construção do futuro? Porque nós sabemos que, em primeiro lugar, nós precisamos construir no nosso íntimo, no nosso mundo interior, tudo isto que Jesus nos disse no Sermão do Monte: a humildade, a mansidão, a misericórdia, a limpeza de coração, esta condição de paz que nós almejamos e que em muitas situações nós falamos que desejamos para o mundo exterior. Em primeiro lugar, nós precisamos construir no nosso mundo interior. Não é possível eu contribuir, não é possível você contribuir, cada um de nós contribuirmos pela paz do mundo, se nós nos encontrarmos em guerra no nosso mundo íntimo. Então é preciso que pacifiquemos o nosso mundo íntimo, é preciso que eu resolva os meus conflitos em relação a orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e assim sucessivamente, para que eu possa contribuir. Mas é lógico que eu não posso esperar que eu resolva tudo isto para depois, quem sabe, eu começar a pensar em auxiliar o mundo exterior. Não, eu preciso, conforme os espíritos amigos nos dizem através de Kardec, que conhece aquele verdadeiro espírita, não por ele ser santo, mas pelo esforço que ele faz constantemente em domar as suas más inclinações. Então é preciso que façamos esforços constantemente, demonstremos isto na prática, no dia a dia, construindo esse futuro, combatendo em nós, em primeiro lugar, esses vícios. Não queiramos mudar os outros, não queiramos transformar os outros. Nós podemos sim auxiliar os outros através da nossa prática, através do nosso esforço, servindo de bom exemplo aos outros, porque nós podemos auxiliar o outro na sua transformação, desde que ele tenha realmente boa vontade e iniciativa e queira realmente iniciar um processo de transformação. Conforme aquela frase que conhecemos, ninguém muda ninguém. Eu tenho a capacidade de mudar a mim mesmo. E aí Emmanuel começa aqui, logo no primeiro parágrafo destas reflexões do capítulo 3º do Livro da Esperança, nos chamando a atenção da seguinte maneira: Esperavas pelos irmãos do caminho, a fim de te entregares à construção da terra melhor, e quedastes-te muita vez em amargoso desalento, porque tardem a vir. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que muitos de nós, quiçá a maioria de nós que nos encontramos aqui na Terra, ficamos esperando os outros. Ficamos esperando os outros companheiros de jornada para verdadeiramente iniciarmos a construção da Terra melhor. Ah não, enquanto os outros não começarem, enquanto os outros não melhorarem, eu também não irei melhorar. Não, de forma alguma, conforme ele nos fala aqui, quando nós nos comportamos desta forma, nós amargamos o desalento, porque os outros também estão se comportando assim como nós, tardando iniciar este processo de transformação. E conforme dissemos anteriormente, a transformação ou a construção de um futuro melhor começa exatamente pela minha transformação. Porque nesta população terrena que nós temos hoje, falando só dos encarnados, que são mais de 7 bilhões e 200 milhões de seres encarnados na roupagem humana, ou reencarnados na roupagem humana, se você, se cada um de nós
iniciarmos o nosso processo de transformação, um só que seja, um só de nós que iniciemos o processo de transformação, a terra já será melhor, porque será um doente a menos na lista para dar trabalho ao Cristo e aos seus mensageiros, e um sadio a mais na lista para trabalhar com Jesus, auxiliando os outros mais doentes do que nós. Então não esperemos, conforme nos diz aqui Emmanuel, não fiquemos esperando, sentados à beira do caminho, os outros irmãos iniciarem o processo de transformação. Iniciemos nós o nosso processo, eu iniciar o meu processo verdadeiramente, você iniciar o seu processo e cada um de nós irmos puxando esta fila para o processo de transformação, de construção de um futuro melhor. E aí Emmanuel diz na sequência, observa, porém, a estrada longa da evolução. Prestemos atenção neste ponto, a estrada longa. E essa estrada é longa, é ao infinito, essa estrada da evolução, para que o entendimento te pacifique. Vejamos que ele fala aqui do pacificar, conforme Jesus nos disse, lá no Sermão do Monte, que seremos felizes quando alcançarmos aquela condição de pacíficos ou de pacificadores. E aí ele acrescenta que milhares deles são corações de pensamento verde, que te rogam apoio, e outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem. Então prestemos atenção que Emmanuel nos fala desta estrada longa da evolução, mas só que ele fala que a maioria de nós que nos encontramos aqui, aí ele coloca aqui aos milhares deles, milhares de nós, ainda estamos naquela condição de corações, ele usa corações verdes, ou seja, ainda nem iniciou o processo de amadurecimento, são corações verdes que te rogam apoio. Então é preciso que eu inicie o meu processo de transformação para que eu possa ser este ponto de apoio a estes que estão mais verdes do que eu, conforme Emmanuel usa aqui o termo, e ele fala que outros muitos seguem trilha adiante, inibidos por névoas interiores que desconhecem, ou seja, que são os vícios, essas névoas interiores, o chamado lado sombra, que nós teimamos carregar conosco, ao invés de fazer aquele esforço, conforme Jesus nos orienta, para brilharmos a nossa luz. E aí Emmanuel acrescenta na sequência o seguinte: repara, os que se renderam às lágrimas excessivas. Prestemos atenção nesta observação que Emmanuel nos faz, para que nós reparemos aqueles que se renderam a lágrimas excessivas. O que acontece, ou o que acontecerá com cada um de nós, se nós nos rendermos às lágrimas excessivas, às reclamações excessivas, conforme dissemos anteriormente, sentarmos à beira do caminho e ficarmos em lamentações e não trabalharmos para auxiliarmos na construção do futuro, construindo em nós este futuro melhor. Então ele diz o seguinte, que estes que se renderam às lágrimas excessivas, ele diz, choraram tanto que turvaram os olhos e não mais divisando os companheiros infinitamente mais desditosos a lhe suplicarem auxílio nas vascas da aflição. Então ele diz que se nós ficarmos chorando, nós iremos, conforme ele diz aqui, turvarmos os nossos olhos espirituais e não iremos enxergar de forma alguma aqueles companheiros que estão numa condição infinitamente pior do que nós, aqueles que estão sofrendo muito mais do que nós. Então é preciso que nós abramos os nossos olhos, não fiquemos chorando à beira do caminho, para que possamos auxiliar aqueles que se encontram mais desditosos do que nós. E ainda ele acrescenta, contempla os que
passam vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Então aqui ele pede para que nós contemplemos nesta construção do futuro, é preciso que nós contemplemos aqueles que se encontram na condição de administradores, conforme ele usa o termo aqui, dos favores da fortuna. Porque fortunas materiais não são nossas, são todas de Deus, são favores que Deus nos concedeu para administrarmos em nome dele aqui na terra. Então é por isso que ele usa o termo e pede para que nós olhemos aqueles que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. E aí ele diz na sequência que esses vaidosos habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Então aqui ele nos chama a atenção que nessa construção do futuro, nesse futuro melhor, se nós ficarmos nesta condição desses vaidosos, apegados à fortuna, nós perderemos o senso íntimo e também o tempo, desperdiçaremos o nosso tempo e ficaremos grudados, ficaremos apegados às coisas materiais, até mesmo depois de desencarnarmos. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: enumera os que se embriagaram de poder transitório. Então aqui ele fala daqueles que choram, ele fala daqueles que se apegam às fortunas, ele fala daqueles que se apegam ao poder transitório, e aí ele acrescenta que abusaram, ou seja, esses que se apegaram ao poder transitório, porque o poder também é uma concessão divina, é um favor divino, não é nosso, é uma transitoriedade enquanto nós nos encontramos aqui na Terra. E aí ele diz que esses que se apegaram ao poder transitório abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação da paranoia sem darem conta disso. Então, quando nós nos apegamos ao poder transitório, nós nem observamos, entramos em paranoia, conforme ele diz aqui, exaltação da paranoia, e nem damos conta disso, e nem percebemos o tempo passar. E ainda ele diz, mais uma situação, relaciona os que asseveram amar, transformando a atividade no egoísmo envolvente. Então aqui ele fala do amor egoísta, aquele amor posse, que nós falamos amar as outras pessoas, ou afirmamos amar as outras pessoas, mas achamos que elas são propriedades nossas. E aí ele diz em relação a este amor egoísta, que quando nós nos comportamos desta forma, nós nos aproximamos tanto, ou melhor, apaixonamos tanto por criaturas e coisas, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Então ele fala que quando nós amamos de forma egoísta, de forma egocêntrica, nós nos apegamos às criaturas e às coisas com exigência e entramos até em delírio, sem nem perceber que estamos em delírio. E aí ele diz ainda, anota os que avançam hipnotizados pelas dignidades que receberam do mundo. E aí ele diz que esses hipnotizados fascinaram-se tanto pelas honras exteriores que esqueceram os semelhantes a quem lhes compete o dever de servir. Então aqui Emmanuel nos tece várias considerações, conforme vimos aqui, em relação ao nosso comportamento, aqueles corações verdes, ou seja, aqueles que ainda nem iniciaram um processo de transformação, que precisam de ajuda, aqueles que estão chorando constantemente e não percebem aqueles que estão numa condição pior do que as nossas, aqueles vaidosos apegados à fortuna, aqueles também que são apegados ao poder transitório, aqueles que ainda não aprenderam a amar, achando que os outros ou as outras pessoas são propriedades suas, aqueles que são hipnotizados
pelas dignidades que receberam, pelas honras exteriores. Então ele fala sobre tudo isto, e aí ele fala que nós temos o dever de aprender a servir para construirmos e auxiliarmos na construção de um futuro melhor. Nós queremos realmente, conforme Jesus disse a Pilatos, o meu mundo, por enquanto, não é daqui, mas dizendo, de uma certa forma, entre linhas, que um dia o mundo de Jesus, o reino de Deus, será também aqui da terra. Nós queremos realmente, estamos nos esforçando para auxiliarmos na construção deste reino de Jesus, do reino de Deus aqui na terra, já que este reino é exatamente no nosso coração, onde ele deverá ser implantado em primeiro lugar. E aí Emmanuel, depois de tecer todas estas considerações, aí ele encerra com belíssimos esclarecimentos para todos nós. E aí ele diz o seguinte: nenhum desses que ele citou nesta narrativa aqui ao longo deste capítulo, nenhum deles atrasou por maldade. Então aqui ele diz que nenhum de nós, quando nos comportamos desta forma, nós não atrasamos a nossa marcha por vaidade, mas sim por ignorância. E aí ele acrescenta, foram vítimas da ilusão. Ignorância e ilusão que frequentemente se agigantam, qual imenso nevoeiro na periferia da vida, mas regressarão depois à verdade triunfante para atenderem às tarefas que realizas. Então aqui ele fala que todos nós que nos comportamos desta forma, com apego às coisas materiais, com apego ao poder, chorando e não enxergando aqueles que estão em necessidades e assim sucessivamente, nós não fazemos isto ou não fizemos isto por maldade, mas por ilusão, vítimas da ilusão, mas que um dia nós retornaremos, aqui conforme ele usa o termo, regressaremos depois em uma nova existência para verdadeiramente cumprirmos a nossa tarefa. E ele diz ainda que para todos, independentemente da nossa situação, sem distinção de nenhum de nós, ele diz que para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Então aqui ele deixa bem claro que não podemos criticar. E os outros também não podem ou não poderiam nos criticar, conforme ele diz aqui, para todos eles, para todos nós, que ainda não conseguimos chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho. E aí ele encerra dizendo, entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção. Então ele diz que, mesmo que nos comportemos desta forma, mas não temos o direito de desanimar ou de desertar das tarefas. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo. Porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Então aqui ele nos chama a atenção e aí ele se coloca também entre esses que estão nesta situação, que embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária. Prestemos atenção nesta última frase de Emmanuel, que estamos ainda consideravelmente distantes. E prestemos atenção que quando os espíritos amigos utilizam o termo que em breve, o em breve deles pode significar milhares e milhares de anos, quiçá milhões de anos. Agora, quando Emmanuel usa o termo que estamos consideravelmente distantes da sublimação necessária,
quanto tempo ele está fazendo referência aqui neste consideravelmente distante? Sem sombra de dúvida que é um tempo bastante longo, mas não podemos pensar desta forma e sentarmos à beira do caminho e ficarmos lamentando, porque o tempo será maior ou menor dependendo do esforço de cada um de nós. Então comecemos hoje, no aqui e no agora, já que estamos iniciando um novo ciclo aqui na Terra, um novo ano, onde nós temos ainda mais de 360 dias pela frente, que possamos levar em consideração isto e fazer destes 362 dias que nós temos pela frente nesse ano de 2021 e transformar eles em permanentes oportunidades. Não nos comportemos como via de regra, a maioria de nós se comporta em querermos um ano novo melhor, mas queiramos verdadeiramente sermos melhores neste novo ano, na construção do nosso futuro, conforme nos fala aqui Emmanuel, conforme nos fala Jesus, conforme nos falam os espíritos amigos através de Kardec. Neste ponto 3 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, reflitamos, meus irmãos, reflitamos e coloquemos mãos à obra, porque simplesmente ficarmos refletindo acerca da beleza, da maravilha desses ensinamentos, não resolverá ou não resolverão os nossos problemas, simplesmente as reflexões. É preciso refletir acerca desses ensinamentos, já que tivemos acesso a estas informações, não podemos mais alegar a ignorância. Eu não sabia. Nós já sabemos. Então agora precisamos trabalhar na construção deste futuro melhor, começando na construção do nosso íntimo, a transformação do nosso íntimo. Muita paz a todos e muito obrigado. Muito obrigado a estas dezenas de companheiros que permaneceram conosco aqui nesta página virtual do Centro Espírita Irmã Matilde. Recebam todos o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão. Vamos fazer neste momento a nossa prece de encerramento da nossa fala, das nossas reflexões, para, na sequência, encerrarmos verdadeiramente a nossa transmissão. Fechemos neste momento, meus irmãos, os nossos olhos carnais, para abrirmos a nossa visão espiritual, agora em agradecimento. Agradecimento a Jesus de Nazaré, por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, exemplificados, que possamos, Senhor Jesus, com o vosso amparo, com o amparo e assistência dos teus mensageiros, que constantemente têm uma disposição firme em nos auxiliar, que possamos seguir adiante na construção do reino de Deus aqui na terra, construindo em primeiro lugar este reino no nosso coração. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Um abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Não vou aqui citar nomes mais uma vez, porque seria injusto, porque vários não aparecem aqui na minha tela, que é pequena, que é uma tela de um celular, mas em nome de todos que aqui se encontram, envio o meu abraço virtual e fraternal de gratidão. Paz aos nossos corações e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos na prática, nas menores atitudes do nosso dia a dia, o Mestre de Nazaré, construindo este futuro melhor para todos nós. Até breve, meus irmãos.